Muito boa tarde. Encontros essenciais com Cristo. Estamos já na nossa edição de número 53. Muito bom estarmos juntos. Já percorremos passagens, momentos inesquecíveis dos evangelhos, todo o coração do evangelho, toda a essência do evangelho, segundo estudiosos de diferentes doutrinas, que está no Sermão do Monte. Depois disso, fizemos estudos sobre o mandamento maior, aquilo que Jesus entendeu ser o objetivo terapêutico, o objetivo pedagógico da vida na Terra. O mandamento maior. E agora, estamos nos debruçando, estamos no segundo momento da chave que Jesus nos deixou pela oração do Pai Nosso. Temos refletido nos nossos encontros que a mente, que a nossa realidade subjetiva e a nossa realidade objetiva possuem uma conexão entre si. É a mente que estabelece a vibração, que atrai e que constrói as situações à nossa volta, no nosso corpo, na nossa vida. Sendo assim, quando temos uma experiência que interpretamos como ruim, quando atravessamos uma crise, um problema, quando experimentamos a adversidade, apesar de nada verdadeiramente nos ser adverso, nós interpretamos dessa forma. Quando vivemos então uma situação chamada de adversidade, quase que inevitavelmente isso abate o nosso ânimo. Nos tornamos amargos, pessimistas. E aí é que se concentra o nosso problema, porque quanto mais amargos e pessimistas, mais rebaixamos nossa vibração. Quanto mais rebaixamos nossa vibração, mais atraímos companhias comprometidas assim na terra como no céu. E nós mesmos pessimistas, com más companhias entre os encarnados e entre os desencarnados, o que pode advir para nossas vidas? Fatos ainda mais contrários aos nossos desejos, que nós interpretaremos como adversidades, contrariedades. É um círculo vicioso em que quanto pior o nosso estado mental, piores os fatos. Quanto piores os fatos, pior o nosso estado mental. Sendo essencial a oração. Por quê? Porque percebe o círculo vicioso e inverte para um círculo virtuoso. Porque oração não é um conjunto de palavras convencional, decorado, mas é toda a prática que elevar o nosso estado vibracional. Práticas de contato com a natureza, práticas de contato com a arte elevada, imagens, mensagens, leituras, tudo que elevar nosso padrão vibracional precisa ser incorporado no nosso arsenal, digamos assim, de orações. Para que sejamos capazes de, percebendo
a baixa vibração, elevar essa vibração e inverter a tendência de quanto pior, pior, para um quanto melhor, melhor. Foi isso que Jesus nos disse ao falar vigiar, que é nos auto-observar, e orar, que é adotar práticas de elevação da nossa vibração. Então, a prática por excelência deixada por Jesus é o que ficou conhecido como oração dominical, ou mais popularmente, o Pai Nosso. Mas é claro que o Pai Nosso não será a oração se for apenas um conjunto decorado de palavras, se for apenas pronunciado sem a ativação do nosso racional e do nosso emocional. Então, o que estamos fazendo nessa parte final dos nossos encontros é exatamente uma ativação do Pai Nosso. Para entendermos isso, e para entendermos a passagem de hoje, já que tendo feito Pai Nosso que estais nos céus, hoje nos debruçaremos com a segunda parte, santificado seja o vosso nome. Para entendermos a importância da oração em geral, e para entendermos a necessidade de santificar o nome de Deus, vamos fazer uma comparação. Imagine a situação patética de um prisioneiro que já está há muitos anos numa cela, com a chave da cadeia na mão. Não é uma situação patética? Uma situação talvez até hilária? Ele preso ali, passando por dificuldades extremas, por dores enormes, privação da liberdade, estando com a chave na mão. Vamos então expandir essa imagem com esse preso que tem a chave de sua cadeia na mão e que, tomando essa chave, tenta usar como ferramenta para furar a parede, a grossa parede de cimento e de concreto, para cavar no chão, apesar da massa de cimento e ferro ser muito rígida. Depois de algum tempo tentando furar a parede, cavar o chão, o que vocês acham que aconteceria com a chave? Ela se desgastaria, talvez entortasse com os esforços. E quando o preso descobrisse que aquele ferro que está em suas mãos é na verdade uma chave, e tentasse colocar essa chave na porta, o que aconteceria? Talvez não conseguisse nem entrar na porta, mas seria muito difícil que ela conseguisse atuar como chave, já tendo sido entortada e desgastada fortemente por várias e várias semanas de tentativas de usá-la como furadeira, como pá. O que essa imagem pode nos dizer? Tanto da oração, quanto dessa parte da oração dominical, em que Jesus nos ensina a falar: santificado seja o vosso nome.
Moisés já tinha ensinado, legado a toda a humanidade, através do povo judeu, a urgência, a necessidade de nós não usarmos o santo nome de Deus em vão. É um dos mandamentos trazidos por Moisés do Monte Sinai. Mas uma pessoa que use a sua razão, uma pessoa que busque uma fé raciocinada, teria que perguntar: mas qual dos muitos nomes de Deus nós não devemos usar em vão? Porque desde o Antigo Egito, desde todas as práticas religiosas, se dá nomes para Deus. Ísis, Osíris, Zeus, Júpiter, Jeová, Alá, Oxalá. Qual nome não devemos usar em vão? E qual a utilidade de não pronunciarmos um nome? Será apenas uma questão ritual? Uma questão convencional? Que grande efeito podemos esperar de não usarmos o nome de Deus para diferentes situações, como as nossas expressões idiomáticas, como valha-me Deus, Deus me ajude, Deus me livre? Aonde está o erro? Por que devemos observar esse mandamento? Por que esse mandamento é tão importante que foi trazido por Moisés e confirmado por Jesus na oração do Pai Nosso? Jesus deixou muito claro que é Deus. Para muito além dos nomes rituais, culturais, religiosos, para muito além do nome de Deus dado pelos homens, dos vários nomes de Deus dados pelos homens, existe um nome essencial de Deus, que foi revelado para nós, temos certeza que por Jesus, só que através de João. Está lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16, a revelação imprescindível, a revelação que abre tantas portas para nós. Deus é amor. O que condiz com vários outros momentos do Evangelho, quando Jesus fala: o amor cobre a multidão dos pecados, o próprio mandamento maior que acabamos de estudar, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como amamos a nós mesmos. Amor é o norte, amor é a essência. Mas nós temos usurpado, deturpado, entortado na figura da chave o nome de Deus, a ideia de Deus, pelo mau uso. E quem usa mal uma palavra quebra. Quem usa mal uma palavra elevada quebra a sua conexão com a luz. Porque as palavras são códigos. Assim se estuda na ciência, na semiótica, na comunicação. Se entende que palavras são códigos. E códigos ligam, conectam a criatura a uma série de significados. Cada vez que eu falo uma palavra, essa palavra é a codificação de um pensamento da minha parte, que para chegar até, para atingir até cada um de vocês, precisa ser
decodificado, precisa ser transformado de um código novamente a uma ideia. Então percebam, é uma ideia que se transforma num código, e para comunicar, para chegar até vocês, vocês precisam pegar esse código e transformar numa ideia. Se nós tivermos usado, deturpado, distorcido uma palavra central no nosso processo de elevação espiritual, que é a palavra amor, tivemos usado de outras formas, quando essa palavra, quando essa ideia surgir na nossa vida, várias ideias vão surgir simultaneamente umas sobre as outras. Isso quer dizer que precisamos estudar todos os usos equivocados que temos dado à palavra amor e nos propor, nos reprogramar no sentido de preservar essa palavra para uma função pura, para uma função santa. Como Jesus disse, santificado seja o vosso nome. Então, em primeiro lugar, precisamos perceber como temos usado mal a palavra amor. Tem gente que ama o seu time de futebol, e em função desse amor para o seu time, fica cego, fica fanático, fica violento. Tem gente que diz amar a pátria, e em função desse amor à pátria, torna-se um assassino nas guerras, torna-se um odioso nos jogos de futebol entre seleções de países diferentes. Tem gente que diz amar o cônjuge e com isso justificar ciúmes, controles, possessividades. Tem gente que diz amar os filhos para justificar castigos físicos, projeções dos seus sonhos sobre a vida deles, que eles tenham a nossa profissão, que eles torçam pelo nosso time, que eles tenham as nossas ideias, a nossa ideologia. Temos ou não temos malversado, mal usado, distorcido a palavra e a ideia do amor? Sim ou não? Como você analisa isso? Avalia-se o amor de um cônjuge comumente no Dia dos Namorados. Um marido que nessa data deu um liquidificador para a esposa quase sempre é execrado. O marido que por sua vez deu uma blusa, deu um vestido, esse é mais valorizado. Um marido que deu uma joia para a esposa no Dia dos Namorados será mais valorizado quanto maior for o valor da própria joia. São 3 estágios de amor. Mas é amor? Aquele que não der um presente, aquele que nem lembrar da data, é necessariamente um homem que não ama a sua esposa? O que vocês acham? Assim como um jovem que se negar a vestir uma farda e matar pessoas em nome do amor à pátria, não amará o seu país? E aquele que não brigar com torcidas adversárias, não amará o seu time de futebol? Será que essas pessoas não amam? É por isso que trouxemos aquela imagem de um preso, que somos nós, aprisionados nas nossas crenças, no nosso ego, nos nossos vícios, no nosso passado.
que trazemos em nossa mão a chave da libertação de toda essa prisão, que é o amor que cobre a multidão dos pecados, mas que, tentando furar o chão e furar a parede, desgastamos a chave, entortamos a chave, nós também imprimimos significado à palavra amor, associamos a palavra amor a situações que não alteram, que não melhoram o nosso padrão vibracional, que não nos libertam de nada, que não cobrem nenhum tipo de pecado. Às vezes até os confirmam, porque muitas pessoas que vão nas festas para ter uma maior quantidade de relações sexuais, por exemplo, dizem que fizeram muito amor. Assim como os feminicidas, no geral homens, que assassinam suas mulheres quando elas tomam decisões de protagonismo sobre a sua vida, geralmente da separação conjugal, eles não aceitam e as matam. Praticamente todos eles afirmam e reafirmam que mataram por amor. Assim como os pais que agrediram seus filhos porque, a seu ver, eles fizeram coisas erradas, também dizem que bateram por amor. O que resta da ideia do amor? O que resta da sagrada e santificada ideia do amor, depois de tantos anos de tão intenso mau uso? A chave desgastada, distorcida, já não entra na fechadura, já não abre mais nada. É uma excelente figura para entendermos essa necessidade de respeitar o santo nome de Deus, de santificar o nome de Deus. Temos repetido a ideia da trajetória espiritual nossa, para que isso possa ser observado por cada um de vocês, e se vocês entenderem que há verdades nisso, assumirem essa visão de mundo. A nossa trajetória espiritual não é do mal ao bem. Conhece uma árvore pelos seus frutos. Deus não poderia ter nos criado mal. A origem de todos os equívocos, de todos os erros, de todas as violências, de todos os crimes humanos é o egoísmo. E o egoísmo é no que se transforma o instinto, que tudo divide entre o que me atende e o que é contrário a mim, e ataca o que é contrário, ou foge, e se alia ao que atende, ou ama. É o instinto, a origem do egoísmo, que também tudo reduz ao eu, ao que agrada, ao que não agrada, ao que é conveniente, ao que não é, ao que reforça e ao que não reforça o eu, os interesses, os preconceitos, os medos. E de forma que o egoísmo não é o mal, ele é apenas a ignorância, ele é apenas a infantilidade do homem, do ser humano, da criatura humana. É desse estágio primitivo do homem, que é o egoísmo, que reduz a perspectiva enormemente ao eu, ao meu, que todos nós partimos com destino
a uma perspectiva ampla. Amar a Deus sobre todas as coisas, como nós vimos, é amar o todo, acima de todas as partes. Mas como saltaremos do interesse exclusivo do egoísmo para o amor universal e profundo? Amando o próximo como a nós mesmos. Para isso, precisamos programar-nos, buscarmos em todos os gestos, em todas as situações, em todas as ocasiões, em todas as pessoas que cruzarem nosso caminho, o exercício do amor que Deus nos apresenta. Todos, filhos e pais, conhecidos e estranhos, consanguíneos e diferentes, hominais, animais, vegetais, minerais. Tudo que existe é nosso irmão. Tudo que existe traz Deus dentro deles. Quando nós situamos no cerne, no centro, na essência da nossa visão de mundo, o amor, quando nós entendemos que estamos numa escola de amor, que vai nos expandindo a cada conquista de compaixão e de empatia que nós conseguimos alcançar, e assim nós vamos fazendo com que os limites estreitíssimos do egoísmo possam gradativamente se expandir, pelo fazer ao outro o que o outro gostaríamos que o outro nos fizesse. Entender esse mecanismo exige uma programação mental para o amor. Que convite ao amor existe no vício? No vício no qual nós conseguimos nos abster, como nós vemos nos Alcoólicos Anônimos, é uma pérola, é uma ferramenta para que nós possamos ajudar outros viciados que ainda iniciam a sua trajetória de abstinência. O coordenador de Alcoólicos Anônimos é um alcoólico que está há mais tempo em abstinência. Tomou a sua sombra, tomou a sua vitória sobre o seu vício como uma ferramenta de amor ao próximo. No vício, no erro, no crime, uma pessoa que praticou o aborto ou que cometeu qualquer outro grande equívoco pode tomar a sua experiência como ferramenta, como um mandato de luz. Quem melhor para orientar jovens, mulheres que foram abusadas sexualmente e que ficaram grávidas, do que alguém que já passou pela experiência do aborto, que já viveu as pressões sociais, que já viveu as angústias, as inseguranças, as influências, não é? Isso é um poder fantástico, você usar as suas vivências, mesmo as infelizes, para ajudar outras pessoas, é perceber o amor potencializando, o amor se oferecendo, o amor nos libertando. A chave em nossas mãos. Nessa primeira parte fizemos essa reflexão, na segunda parte então utilizaremos essa reflexão, essa chave, para alertar todos os nossos colegas da penitenciária da Terra de que todos eles, assim como nós, possuem a chave
do amor em suas mãos. Precisamos falar com os nossos amigos. Não se afundem na prisão do ódio. Não se afundem na prisão do pessimismo, do negativismo, da desesperança. Não se afundem na tristeza, na depressão. Meu amigo, minha amiga, todos nós vivemos dificuldades enormes, cada um do seu jeito. Cada paciente recebe um remédio no Hospital de Deus porque cada um tem uma doença específica. Mas percebamos como receitou o grande médico de almas Jesus, que Deus está em nós, e Deus sendo amor, o amor está em nós, e o amor sendo o que cobre a multidão dos pecados, é o grande remédio. Se nós percebermos nas pessoas, nas relações, nas dificuldades, nas aparentes adversidades, remédios, ainda que amargos. Se nós percebermos em todas as situações chaves de libertação das nossas prisões, e elas estão em nossas mãos, a libertação será inevitável. Precisamos demais entender isso, descobrir a força do amor, o amor vivido por Jesus. Vós sereis reconhecidos pelo amor que tiverem uns pelos outros, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O parâmetro de amor é o amor vivido por Jesus. Que toda a terra perceba a grande potência, a grande saída que há no fundo de cada um. Que mobilizemos essa grande potência por exercícios cotidianos de amor, expandindo cada vez mais o foco do nosso amor, a profundidade do nosso amor, porque esse é o caminho da libertação. Amar se aprende amando. Tenhamos finalmente olhos de ver e ouvidos de ouvir. Como disse Chico Xavier, Deus não pediu que subamos o Monte Everest. Pediu apenas que amemo-nos uns aos outros. Que essa luz de estímulo, de lucidez, cubra, revigore, encoraje todos os habitantes da Terra, para sairmos, para nos distanciarmos a cada dia um pouco mais do padrão do egoísmo, expandindo-nos pela caridade, pela fraternidade, pela capacidade de fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, expandindo-nos gradativamente rumo ao amor. Que assim seja, graças a Deus. Na terceira parte, então, muito bom, não é? Na terceira parte, então, do nosso encontro de hoje, encontros essenciais com Jesus, vamos conversar, vamos saudar os amigos e, se houver qualquer observação que possa ser trocada, que possa ser compartilhada, comungada, que assim seja para todos nós. Enir Cajazeira, muito boa tarde, boa noite. Vera Lúcia, Andréa Santos, Nazaré Pereira, Gugu Souza. As palavras devem ser medidas e analisadas antes de serem ditas. São facas afiadas, são instrumentos. Facas afiadas são ótimas se bem usadas, péssimas se mal usadas.
Então diz ela, as palavras devem ser medidas e analisadas antes de serem ditas. Ao contrário, o pensamento tem forças construtivas ou destrutivas, como as palavras, como as facas. E diz ela, por isso a necessidade de prece, do equilíbrio, do amor. Só o amor constrói, só ele é capaz de nos conduzir ao bom termo. Muito legal, Gugu. Muito bom essas trocas. Ela fala também, ela externa, como em todos os nossos encontros, a sua gratidão por esse momento. Nós também renovamos a nossa. Somos gratos a todas as amigas e amigos que estão conosco aqui, encarnados e desencarnados. Porque nós temos a certeza de que há uma coordenação desse nosso trabalho, que nos intui, que intui cada um de vocês, assim como a mim, para que possamos falar o que precisa ser falado e ouvir o que precisa ser ouvido. Muito legal, Gugu, Rosa Nepomuceno, Adelson Lopes, Felipe Toledo, Luciana Moraes. Muito bom estar com cada um de vocês, aprender com cada um de vocês, que esse vínculo que nós fazemos aqui seja como o vínculo dos alunos que passam um tempo estudando juntos e que se lembram desse tempo onde se expandiam, onde viam os outros também se expandirem, com muita saudade, com muito encorajamento, com muita lucidez. Eu tenho certeza que guardaremos esses nossos momentos, e especialmente quando tirarmos da nossa mala de ferramentas que foram forjadas aqui para bem vivermos, para melhor enfrentarmos nossos problemas, nossos desafios. A cada vez que isso acontecer, lembraremos de Jesus. Lembraremos e agradeceremos os instrutores que estivemos aqui. E lembraremos e agradeceremos cada um dos colegas de sala de aula que estão aqui desempenhando qualquer que seja a função. Graças a Deus, muito prazer e muita alegria em estarmos juntos. Compartilhem esse momento, porque no meio da multidão faminta, se nós temos pão, só há uma tarefa a fazer. Como Jesus abençoar, como Jesus partir, como Jesus compartilhar. Graças a Deus, muita paz e muito bem para cada um de vocês que assiste ao vivo, para cada um de vocês que assistir depois da gravação, para cada um que compartilhar e multiplicar o pão de Deus que nos foi dado na tarde de hoje. Paz e bem a todos vocês, nossa gratidão. E durante a semana estaremos às 18 horas no Oração Ação. Esteja conosco, você é nossa convidada, é nosso convidado. Até a próxima.